Quantos aqui que neste ano 2013 já passaram por dias ruins? Fora eu. Tem mais gente? Quem passou por dias ruins em 2012? O que nós pensamos quando os dias são ruins? Nós pensamos que os dias são ruins. Não é verdade? E o que será que Deus pensa sobre nós? O que será que Deus quer fazer em nós em dias que não são muito agradáveis de se passar? Nós gostaríamos de, muitas vezes, quando passamos por situações adversas em nossa vida, nós gostaríamos de ter um controle ou talvez uma capacidade de apagar esses dias, ou de pular essas fases da nossa vida. Como seria bom se nós pudéssemos passar esses dias? Mas dificuldades e dias ruins fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. E eu gostaria que você, neste momento, abrisse sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11, Jeremias 29. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos orar mais uma vez, amados? Pai, nós te louvamos por essa noite, porque podemos sentir o Teu Espírito Santo nesta igreja, porque podemos sentir a Tua presença sendo manifestada, Pai. E eu peço em nome de Jesus neste momento que a Tua palavra, Pai, que o Senhor venha nos confrontar e que o Senhor venha nos libertar pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos ao Pai que esta palavra possa tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amados? Como eu disse, passar por dias ruins não é algo muito agradável. E muitas vezes, amados, quando nós enfrentamos determinadas situações, muitos sentimentos começam a vir dentro de nós. E muitas vezes, nesses dias de dificuldade, nós começamos a ter sentimentos em que nós mesmos nos estranhamos. Muitas vezes nasce uma revolta, um monte de incertezas. Muitas vezes nós, em momentos de revolta, nós falamos coisas contra Deus, contra as pessoas, contra a igreja. Porque parece que o mundo está caindo em nossa cabeça. Amados, passar por dias ruins não é uma coisa muito agradável. Mas eu gostaria de dizer para vocês que Deus entende o que nós passamos. Deus compreende as nossas dificuldades. Deus sabe aquilo que nós estamos enfrentando. E Ele está pronto para mudar a nossa história. O texto que nós lemos fala do povo de Israel. E nesse episódio, o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. Quem era a Babilônia? Babilônia era um povo não cristão, um povo que não servia a Deus, mas que naquele momento estava oprimindo o povo de Deus. O povo de Israel, quando passa por essa situação, eles estão do dia para a noite sem a sua casa,
longe da sua família e longe da sua igreja. E para um povo judeu, estar longe do templo significa um motivo de muita tristeza. Imagine você se amanhã, segunda-feira, você chega aqui, passa pela frente da igreja e descobre que a igreja está destruída. Que pessoas não cristãs entraram aqui e destruíram tudo. Ou imagine você se um assaltante entra na sua casa e te leva sequestrado. Ou que você perde uma pessoa que você muito ama. Ou que você perde um emprego. Ou que você tem uma decepção amorosa. Quais os sentimentos que nascem no nosso coração? Para que você possa entender um pouco, amados, o que o povo de Israel estava pensando e sentindo neste momento, eu gostaria que você voltasse um pouco a sua Bíblia no Salmo 137. O Salmo 137 ele é escrito no mesmo momento em que Jeremias 29 é escrito. E através do Salmo 137 nós podemos ter uma ideia de qual o sentimento que estava no coração do povo de Israel. Vocês acharam? Salmo 137? Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Eu vou continuar lendo, mas só fazendo um adendo nesse texto. Quando o povo judeu ele é profundamente, extremamente festivo. Ele gosta de danças, de músicas, de festas. Se você pega o calendário judaico, é cheio de festas. Quando um judeu diz que pendurou a sua harpa, significa que a alegria foi tirada. Significa que não há motivo para louvar a Deus. E se você continuar, você vai perceber isso. Versículo 3. Pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O povo está profundamente revoltado, dizendo: aqueles que nos oprimiam, que nos levaram cativo, nos pedem para ser alegres. Como que eu posso ser feliz em uma situação dessa? E muitas vezes é o que nós dizemos quando alguém nos diz: amigo, amado, irmão, você tem que ser forte. E aí você pensa: como que eu vou ser forte passando por isso? Como que eu vou sorrir? Como que eu vou glorificar a Deus? Como que eu vou me alegrar passando por uma situação como essa? E esse povo diz: se eu esquecer de você, ó terra minha, Jerusalém, Israel, Sião, que minha mão se resseque, que eu não consiga mais falar, que eu não tenha força de falar se eu me esquecer de ti. E aí, no versículo seguinte, você percebe um sentimento de revolta no coração do povo de Israel da seguinte maneira. Versículo 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago o mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Amados, havia um sentimento de revolta tamanho no coração do povo. Eu creio que todos nós aqui já passamos por dificuldades, já passamos por traições, passados para trás em negócios, às vezes nos decepcionaram profundamente. Mas eu creio que nenhum de nós desejou que o filho de tal pessoa pagasse por ele. Alguém já pensou aqui? Ninguém pensou, né? Amém? Glória a Deus, ainda bem. Agora imagina o povo. Eles estavam tão revoltados porque havia uma profecia de que Israel seria reconstruída. E eles desejavam que no dia que isso acontecesse, que os filhos do povo da Babilônia fosse morto contra a pedra. Uma revolta muito grande no coração desse povo. E aí Deus levanta Jeremias no versículo 29 para dizer para o povo: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito.
São pensamentos de paz e não de mal. E a pergunta que eu quero trazer para vocês essa noite: como que nós conseguimos entender isso nos dias em que nós estamos quebrados? Como que eu consigo entender que Deus me ama no dia que tudo parece que Deus não me ama? Como eu posso compreender o amor de Deus e o cuidado de Deus em dias que parece que Deus me deixou sozinho? Em dias que eu me pergunto para Deus, por quê? Por que Deus, o Senhor permitiu acontecer isso? Talvez fosse o que Israel perguntava a Deus: por que o Senhor permitiu que pessoas que não te servem venham e destruam a nossa igreja, nos levem para longe da família e nos tirem a alegria? Amados, são em dias de incertezas que todos nós vamos passar. Cristianismo não significa estar isolado de dificuldades. Viver o Evangelho não significa que nós vamos ser super-heróis, que não vamos sentir mais nada, que não vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades. Mas, amados, eu quero dizer nessa noite para vocês que é possível sim ter paz em meio à guerra. É possível encontrar descanso em Deus nos dias que nós não conseguimos perceber Deus trabalhando em nossa vida. Por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês 4 certezas que pela fé nós precisamos ter em dias difíceis, em dias ruins. E a primeira certeza que nós precisamos ter quando as coisas não estiverem bem é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amado, talvez eu não tenha a resposta, o porquê da sua dificuldade. Eu não tenho a resposta porque você passa por essa situação. Mas eu posso te afirmar que Deus te ama. Que Deus cuida de você. Se você ler o versículo 14 de Jeremias 29, no final diz assim: Deus diz assim: tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amados, o exílio desse povo, do povo judeu, não era uma coisa que o diabo se levantou e fez, mas era o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse na vida do povo. Se nós lermos um pouco da história, do contexto desse texto, nós vamos descobrir que o povo foi levado para a Babilônia pelo motivo que ele havia se esquecido de Deus. Deus chamou um povo para si, um povo para que pudesse ser a glória dele entre as nações, mas Israel se desviou dos caminhos de Deus. E todas as vezes que Israel se desviava, Deus, pelo seu infinito amor, arquitetava uma forma de trazê-los de volta. E aí você pode dizer: mas será que não é estranho pensar que toda vez que Israel se desviava, Deus castigava? Quantos aqui são pais? E quantos aqui já tiveram que bater no filho para que ele não se machucasse depois? Tipo aquela história: não rela nisso que dá dó, que machuca, filho. E aí ele vai e desobedece. E você bate nele para que ele venha aprender a não fazer de novo, correto? Você deixou de amar o seu filho por causa disso? Será que Deus nos deixa de amar quando Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida? Não. Deus é soberano. Ele sabe o que faz. Não existe realidade que não possa mudar. E eu também não quero trazer aqui nessa noite para que você possa entender que tudo que nós passamos de ruim seja consequência de um pecado. Não, às vezes não é. Às vezes nós não temos a resposta do porquê passamos por isso. Mas temos, pela fé, a certeza que eu sirvo um Deus que me ama. E que acima de tudo está cuidando de mim. E que acima de tudo está me aperfeiçoando para que eu venha refletir a sua glória no lugar que eu estou. Eu sei que parece um pouco difícil pensarmos que Deus nos ama nesses dias. Mas, amados, Deus te ama. Tenha essa convicção no seu coração. Deus te ama. Deus tem um plano na sua vida. Deus, Ele sabe o que está fazendo.
Deus não erra em seus planos. Deus tem cuidado de você. E se nesses dias de dificuldade, o diabo tentar colocar no seu coração que Deus não te ama, que você está sendo castigado, aprenda uma coisa: isso é mentira. A verdade é que Cristo te ama, Deus te ama, e Ele tem um propósito na sua vida. E mesmo que Ele permita acontecer algumas coisas na sua vida, Ele sabe o que está fazendo. Ele quer o melhor para você. Essa é a primeira certeza que nós temos que ter em dias ruins. Uma segunda certeza, amados, que nós temos que ter em dias ruins é ter a certeza que nós devemos tomar atitudes. Diga assim: nós devemos tomar atitudes. Mas qual tipo de atitude que nós devemos fazer nesse dia? Quando passamos por dificuldade, nós temos a tendência, em primeiro lugar, a fazer o quê? Reclamar. A gente reclama do mundo, a gente reclama da vida porque a gente acha, era melhor que eu tivesse morrido ao que estar aqui passando por isso. Muitas vezes reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, do nosso irmão, que ninguém nos dá uma força, que ninguém vem me visitar. E começamos a reclamar e não saímos do lugar. O que nós temos que aprender em dias ruins, amados, é que nós precisamos tomar atitudes. Ficar parado no lugar, reclamando, chorando, não vai mudar a situação na nossa vida. Ficar reclamando sobre o que passou não vai mudar a sua vida. É necessário tomar atitude. E se você ler o versículo 12, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Todos os verbos indicam uma ação, uma atitude. Então, ireis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. E a grande chave da atitude do cristão está na oração, amados. Quando nós passamos por dificuldades, nós temos que entender o que vai fazer as coisas mudarem, e principalmente mudar o nosso coração, é a oração, amados. E eu não estou dizendo aqui em uma oração de exigir as coisas de Deus, porque eu tenho convicção de que a minha vida está na mão de Deus, porque Ele me ama. Eu tenho convicção que todos os meus dias, Deus sabe de cada um deles. Mesmo antes de eu nascer, até o dia que eu vou morrer, Deus conhece todos os meus dias. E Ele tem o melhor para mim, é o que nós vimos no ponto 1. Então, se Deus tem o melhor para mim, amados, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Nós sofremos e ficamos angustiados em dias ruins, porque nós não sabemos o final das coisas. Porque nós achamos que o fim do mundo é aquela hora. Nós acreditamos que o mundo vai acabar realmente naquela dificuldade. Nós não conseguimos ver como Deus vê lá na frente. Mas quando eu dobro o meu joelho e eu busco a vontade de Deus para a minha vida, e eu busco conhecer a Deus como Ele é, busco conhecer o que Deus tem para mim, os seus planos, os seus propósitos, então nesse dia eu consigo alinhar o meu desejo com a vontade de Deus, e então eu começo a descansar em Deus. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas é somente na oração que você vai descobrir o que Deus tem para você. Imagine você, se hoje você soubesse que está passando por uma dificuldade, já soubesse o final disso, e descobrisse que no final tudo vai ficar bem. Será que você ficaria tão angustiado, tão ansioso como nós ficamos? Eu creio que não. Mas é a oração, amados, que muda as coisas. Porque a oração, ela tem um poder sobrenatural de mudar o nosso coração. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Eu conheço mais de Deus. Eu descubro o que Ele tem para mim. Eu descubro que apesar da nuvem negra, Deus tem maravilhas para a minha vida. Deus tem o melhor. Deus tem cuidado sobre a minha vida. Mas é quando eu vou orar, é que eu descubro que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que eu penso, do que eu peço. Nós temos que tomar atitudes, amados.
atitudes que realmente transformam as nossas vidas. Amém, amados? Amém? Em primeiro lugar, qual é a certeza que nós temos que ter, então? Deus está no controle. Muito bem. Qual que é a segunda certeza que eu preciso ter? Que atitudes transformam. Amém? Qual atitude? Oração. A terceira coisa. Nós precisamos ter a certeza, amados, de que Deus nos quer por completo. O texto de Jeremias 29, versículo 3, nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Será que é possível buscar a Deus parcialmente? Será que é possível? Quantos têm um boletim na mão? Quantos pegaram o boletim? Eu não sei se você leu o boletim, mas eu consegui dar uma olhada bem rápido quando eu cheguei. Olhe bem o que diz a frase da semana. Todos estão com o boletim abertos? Diz assim: nós consideramos Deus como um piloto considera o paraquedas dele. Ele está lá para emergências, mas ele espera nunca ter que usá-lo. C.L. Lewis. Sabe o que significa isso, amados? Que é possível nós buscarmos a Deus parcialmente. Quando? Quando começamos a buscar a Deus simplesmente por interesse. Quando começamos a buscar a Deus e essa busca de Deus não afeta o nosso coração. De que forma que isso acontece? Da seguinte maneira: quando nós começamos a buscar a Deus, mas não conseguimos abandonar as coisas que não agradam a Deus. O convite ao cristianismo é um convite a nos santificarmos, a deixar as coisas velhas do passado, a abandonar as coisas que não agradam a Deus e que não refletem o testemunho de um verdadeiro cristão. Amados, quando nós passamos por dificuldade, nós conseguimos entender muitas vezes o que Deus quer mudar na nossa vida. O C.L. Lewis, que escreveu essa frase, ele nos diz assim que Deus sussurra harmoniosamente no coração do homem a sua vontade. Porém, nós não damos ouvido. Porém, Deus usa o seu megafone, que é a dor. E então, nós começamos a ouvir a Deus. Quando nós passamos por dificuldades e começamos a dobrar nosso joelho para conhecer a vontade de Deus, Deus começa a mostrar as áreas de nossa vida que necessitam ser mudadas. Porque, amados, viver para Cristo, viver para Deus, significa que eu tenho que ser transformado. Que eu não posso ter os mesmos hábitos do passado. Significa que Deus realmente quer trabalhar na minha vida para que eu reflita a glória dele. Não adianta você querer servir a Cristo sem deixar o pecado. Porque a palavra que nós lemos, a Bíblia nos ensina isso, que não há comunhão entre a luz e as trevas. E é errado, amados. É ilusão da nossa parte pensarmos que nós servimos a Deus e não temos nada para mudar. Nós temos em nós uma natureza pecaminosa, uma natureza que não agrada a Deus, mas é pelo poder do Espírito Santo que Deus começa a transformar o nosso coração. Por isso que a palavra nos diz que Deus nos quer de todo o coração. Deus quer todo o seu coração. Deus quer alcançar você por completo. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. É necessário que nós venhamos deixar as coisas que não agradam a Deus para servi-lo. Quantos já ouviram falar de John Wesley?
Não sei se eu contei esse testemunho para vocês da outra vez, mas eu vou contar de novo. John Wesley, ele foi o fundador da Igreja Metodista, um homem de Deus, um grande avivalista. John Wesley estudou teologia e ele sai como missionário para evangelizar os índios norte-americanos. E ele vai para a América fazer esse trabalho missionário. Durante um ano ele trabalha, ele prega, ele fala de Deus. Ele é ativo nas atividades missionárias. Porém, durante um ano, não há uma conversão a Cristo. Não há uma pessoa se convertendo. John Wesley voltando para a sua terra, decepcionado com o seu ministério, sentindo-se um fracassado ministerialmente, sem motivos para continuar a ser um pastor. Ele encontra-se no navio, então chega um homem para conversar com ele e pergunta: John Wesley, quem é esse Deus que você tanto fala? Fiquei sabendo que você é missionário, quem é esse Deus? E esse homem, e John Wesley, no seu empolgação, começa a falar para aquele homem, dizer: Deus é isso, Deus é aquilo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus quer te salvar, Deus quer te mudar, isso, 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 isso. E depois daquela pregação ali de conhecimento, aquele homem vira para John Wesley e pergunta: John Wesley, e você conhece esse homem? E você conhece o Cristo que você professa? E naquele dia, amados, John Wesley percebeu que ele conhecia apenas palavras, apenas teorias sobre Jesus, apenas religiosidade. E a partir desta palavra é que John Wesley se rende verdadeiramente a conhecer a Cristo e não a religião. E aí então John Wesley se torna um grande avivalista, que depois vem fundar a Igreja Metodista. Amados, infelizmente estar na igreja não nos diz que nós conhecemos plenamente a Deus. Muitas vezes estamos na igreja por comodismo, ou porque é gostoso, ou porque é legal. Mas muitas vezes o Cristo que nós tanto falamos ainda não mudou o nosso coração, porque quando sai lá fora, eu continuo agindo como pessoas que não conhecem a Cristo. Eu continuo tendo atitudes e testemunhos de pessoas que não refletem a Cristo. Amados, nós que vivemos nesse tempo da história, nós temos um desafio muito grande, que é mudar a imagem que as pessoas têm de Cristo lá fora. Nós vivemos uma geração de cristãos que tem dificuldades em ser comprometidos com Deus. Vários pastores mais antigos falam para os mais novos que está muito difícil pastorear hoje porque as pessoas não querem compromisso. Elas querem um lugar onde elas são massageadas. E se o pastor fala alguma coisa que vai confrontar o pecado dela, ela sai para outra igreja. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. É como se Deus fosse apenas um abençoador. E Ele é abençoador. Mas a maior bênção que Ele pode nos dar é a salvação, que Ele nos deu gratuitamente. E por causa de sermos abençoados em Cristo, é que nós refletimos a glória dele lá fora. Amados, buscar a Cristo significa de todo o nosso coração. E enquanto houver em nós partes do nosso coração que ainda amam mais o mundo que a Deus, Deus irá continuar a trabalhar na sua vida até o dia que nós possamos nos render tudo a Ele. Isso é cristianismo. Isso é todo o coração. Existe um outro pregador que eu não lembro o nome agora, mas ele é da mesma época de John Wesley. E ele buscava a Deus, dizendo: Deus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero te conhecer, eu quero ser cheio do Senhor. E em uma das vigílias que ele estava buscando a Deus, Deus vem e visita ele. E ele, naquele intuito, conversando com Deus, naquele momento de manifestação da glória de Deus, ele diz: Senhor, qualquer coisa que o Senhor pedir, eu te dou. Qualquer coisa. Então Deus fala para ele: qualquer coisa não, eu quero tudo. Eu quero tudo. Amados, Deus não quer o que sobra do seu tempo. Deus não quer o que sobra do seu relacionamento. Deus quer todo o teu coração. Infelizmente, amados,
Nós temos três inimigos, que é a carne, o mundo e o diabo. E a nossa carne, ela é inclinada para o pecado já naturalmente. O mundo nos impulsiona. E o diabo, ele não é um inimigo assim tão poderoso como muitas pessoas dão poder para ele. Mas o diabo, ele tem uma coisa que é interessante. Ele é muito inteligente. E ele consegue colocar no nosso coração e nos enganar de tal forma que nós acreditamos que o mundo e os prazeres da carne é melhor do que estar com o Senhor. Ele foi tão capaz de chegar para Adão e Eva e dizer, se vocês comerem lá, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E ele chega para nós hoje e fala, não deixa esse pecado não, porque é tão gostoso e Deus vai te entender. E ele consegue nos enganar. E nós acreditamos que o mundo é melhor do que Jesus. Deus vai alcançar o nosso coração. Ele não vai desistir da gente. Mas Ele tem os meios dele de fazer nos levar a pensar sobre aquilo que devemos mudar. Nos dias ruins, amados, nós temos que ter algumas certezas. A primeira, que Deus está no controle, amém? A segunda é que atitudes transformam, atitudes são orações, a oração. E a terceira, que Deus quer todo o nosso coração, Ele nos quer completos, Ele não quer pelas metades. Deus tem um plano lindo na sua vida, Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, e Ele quer todo o seu coração. E a última certeza, amados, que nós temos que ter, e talvez seja no texto, a parte que eu mais gosto, é que nós podemos ter a certeza que Deus quer ser achado de nós. Amados, Deus quer ser encontrado. Deus não está escondido de você. Versículo 14 começa assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Amados, como é bom buscar um Deus que nos ouve. Como é bom buscar um Deus que não está parado. Um Deus que está pronto para te abençoar. Não importa o nosso erro, não importa aquilo que nós falhamos com Deus, Ele sempre está pronto a nos abençoar. E Ele diz, meu querido, se você entender que eu estou no controle, se você me buscar através da oração, se você se render a mim, você vai me achar. Quantos aqui já brincaram de esconde-esconde? Quantos brincam de esconde-esconde ainda? É muito bom brincar de esconde-esconde. Eu brinco de esconde-esconde com meu sobrinho. E é muito engraçado porque é o seguinte, quem já brincou com criança aqui? Eu já fiz tudo nessa vida, fica tranquilo. E eu brinco com meu sobrinho, eu brinco assim, o tio vai esconder. E aí ele me acha. E ele fica feliz porque ele me achou. É claro que eu não consigo me esconder atrás de um papel, porque a circunferência não tem como esconder. Mas ele me acha. E para ele é uma realização profunda achar o tio. E se eu me escondesse bem escondidinho, meu sobrinho não me achava. Então eu sempre deixo uma parte larga do meu corpo aparecendo para ele. Deus é assim, amados. E às vezes nós focamos tanto na dor, tanto na dificuldade, que nós não conseguimos perceber que Deus está do nosso lado todos os dias. Muitas vezes parece que Deus se esqueceu, que Deus foi embora, que Deus não está perto de nós, só que Ele está. Só que nós focamos tanto na dificuldade que nós não conseguimos ver o todo. E se eu olhasse o todo, eu perceberia que Deus está ali. Porque Deus quer ser achado. Deus quer ser encontrado. Quantos conhecem aquele poema Pegadas na Areia? Quem já leu esse poema? Para quem não leu, eu vou contar a história mais ou menos por cima. A história conta que tem uma pessoa andando na praia e 2 pares de pegadas ali. Os 4 pés ali na areia. E ela começa a perceber que em alguns momentos ficam apenas um par andando. E quando ela olha para trás, ela percebe que quando ficou só um par, eram os momentos de mais dificuldade da sua vida. Então ela questiona Jesus da seguinte maneira: Deus, por que o Senhor me abandonou nos dias que eu mais precisei do Senhor? E aí Deus responde:
nesses dias eu estava te carregando no colo. Por isso que você só via uma pegada só. 2 pezinhos. Amados, por mais estranho que pareça, por mais doido, desculpa essa palavra, meio doido isso. Mas por incrível que pareça, Deus nunca te abandonou. Nunca. Nunca. Quando você chorou, Deus chorou com você. Quando você pensou em desistir, Ele estava do teu lado. Quando a dor foi intensa, Ele sentiu a mesma dor que você. Deus não é um Deus que está escondido, te castigando. Deus está perto de você dizendo: filho e filha, eu amo vocês. E mesmo que você tenha errado, Deus continua te amando. E Ele quer ser achado de vocês. Mas para encontrar a Deus é necessário buscar a Deus de todo o coração. Entender que Ele está no controle. Porque Ele quer ser achado de vocês. Amém, amados? A primeira certeza qual é? Que eu esqueci. Qual que é a primeira certeza? Qual que é a segunda certeza? Isso. Terceira. Todo o coração. E a última? Deus quer ser achado. Que bonitinho, vocês decoraram mesmo, hein? Fico feliz com isso. E amados, 4 certezas. E aí nós vamos voltar para o versículo 11, que fala assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí é muito importante, amados, que a gente possa pensar um pouco nisso. Qual que é o fim que nós desejamos? Muitas vezes eu acho que Deus não está comigo. Mas daí quando eu vou para a palavra, eu descubro que Ele está comigo. Que Ele está no controle. Que quando eu oro, eu descubro a vontade dEle. Que quando eu busco Ele e abro mão das coisas do pecado, Ele começa a ter todo o meu coração. E eu consigo achar Ele. Mas nesse processo de dificuldades, amados, nós descobrimos uma coisa fantástica. Sabe qual que é? É que muitas vezes nós não sabemos o que queremos. Sabia disso? O texto diz assim que Deus vai dar o fim que nós desejamos. Não é isso que fala o texto, amados? Mas o que você deseja? Às vezes eu acho que aquele sucesso financeiro seja o fim que seja o melhor para mim. Às vezes eu acho que aquele relacionamento que acabou era o melhor que tinha que acontecer na minha vida. Às vezes eu acho que ter uma boa conta bancária é o melhor que possa acontecer na minha vida. Às vezes eu acho que nenhuma pessoa que eu amo da minha família nunca morrer vai ser o melhor que é para mim. Amados, isso não é o melhor para a gente. O que nós queremos, na verdade, amados, é ter paz no coração. O que todo ser humano busca é paz no coração. E aí ele busca na noite, ele busca num carro do ano, num bom trabalho, num bom relacionamento, no dinheiro, trazer paz para o coração dele. Só que todas essas coisas, amados, são só ilusão. A verdadeira paz, só Deus pode nos dar. E é isso que ele fala: eu sei que pensamentos tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E amados, o fim que nós desejamos é ter paz no coração. Às vezes, não é o fim que nós queríamos que fosse, mas vamos descobrir que o que Deus tem para nós é o melhor, é isso que eu precisava. Não é o que eu projetei o melhor, mas é o que Deus tem para nós. Amados, é possível sim, em dias de dificuldades, encontrarmos a Deus. Sabemos que Deus tem o melhor para nós e aprendemos a ser felizes, mesmo quando tudo, aparentemente, parece que está errado. Nós cantamos aqui hoje um hino chamado Sou Feliz. Quantos conhecem a história desse hino? A maioria da pessoa conhece, né?
Eu vou contar para aqueles que não conhecem. Havia um empresário. Eu troco as personagens, tá? Mas no fundo é a mesma coisa, tá? É que eu tenho dificuldade, às vezes some algumas coisas da minha cabeça. E ele, cansado do trabalho, houve um incêndio na fábrica e ele perde o seu filho naquele incêndio. E ele ficou muito abalado com aquilo, muito chateado. Então ele decide fazer uma viagem para mudar um pouco os ares, para tranquilizar o coração pela perda do seu filho. Então ele, a esposa e as 2 filhas decidem sair em viagem para outro país. Quando o navio ia partir, ele teve uma dificuldade de trabalho e ele falou para a esposa e as 2 filhas: vão primeiro, eu vou uma semana depois. Nesse navio que a esposa e as filhas estavam, ele naufragou e ele perde as 2 filhas dele naquele naufrágio. Uma semana depois, quando ele vai então localizar, tentar achar o corpo das filhas no meio do oceano, é que ele compõe esse hino: sou feliz com Jesus. Por isso que vem: embora me assalte, que mais? Que mais? A gente é ruim de decorar ainda, né, gente? A gente precisa dos ministérios de louvor para nos ajudar nesses momentos. Ou da transparência abençoada por Deus. Mas eu acho lindo uma pessoa dizer numa situação dessa, perde os seus 3 filhos e diz: sou feliz com Jesus. Tem que conhecer muito a Deus, amados. Por isso, amado, mesmo que as coisas não derem certo, mesmo que o fim que nós vamos ter não é o que nós queríamos que fosse, nós podemos descobrir que o fim que Deus nos planejou para nós é o melhor. Porque Deus sabe o que faz sempre. E eu gostaria de orar por vocês essa noite. E eu não sei quantos de vocês estão passando por dificuldades, mas eu gostaria nessa noite de que eu e você pudéssemos conversar com o nosso Deus de uma forma muito sincera. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração diante do Pai, o nosso Papai, o nosso Abba Pai, que tem todas as coisas sob o seu controle. O Deus, o eterno Deus da criação. Seja sincero com Deus neste momento. Fala da tua dificuldade, fala da tua dor. Fala para Deus que às vezes é difícil passar por situações como essa. Amados, não é errado nós abrimos nosso coração para Deus dizer: Deus, não estou aguentando mais. Deus, está difícil passar por essa determinada situação. Mas vem pegar-me no teu colo, Deus, nessa noite. Vem trazer a paz que excede a todo entendimento. Vem me ajudar a entender os teus propósitos. Deus, vem me ajudar a abrir mão das coisas que não te agradam. Eu quero te conhecer, Deus. Fala isso para Deus neste momento, seja bem sincero. Amados, sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, nós queremos nos render diante dos seus pés neste momento. Nós queremos pedir a Deus e Pai que o Senhor venha tratar com os nossos corações neste momento. Muitas vezes, Deus, passar por dificuldades tem sido tão doloroso. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor não está presente, que o Senhor nos abandonou. Mas Deus, nós podemos perceber pela sua palavra que o Senhor está sempre do nosso lado,
que o Senhor sabe o que está fazendo em todas as circunstâncias. Por isso pedimos, ó Pai, como igreja, que nesta noite o Teu Espírito Santo nos leve a compreender os Teus propósitos em nossa vida. Nos leve a descobrir, Deus, a Tua vontade. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua presença venha encher os nossos corações. Pai, eu peço que nesta noite, sobre o coração de cada irmão que está aqui, aqueles que têm chorado, aqueles que têm passado por dificuldades, e aqueles que têm buscado o Seu nome, dizendo para que o Senhor venha nos transformar. Pai, alcança o coração de cada um deles. Toca o coração de cada um deles. E que eles possam sentir o Teu abraço nessa noite. Saber que o Senhor está com eles, haja o que houver, trabalhando a favor deles, cuidando deles, passando pela fornalha, passando pelas muitas águas. Que eles possam ter a certeza que apesar das lágrimas, da dor, existe um Deus que ama cada um deles. E um Deus que está trabalhando em favor deles.